Olá, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Olá. Essa expectativa que eu tenho me quebra. Eu sempre espero assim, vai responder. Aí a pessoa fica... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é do Lucas, né? A gente tem que ensaiar melhor essa introdução aí. Verdade. Muito bem, então seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Nós estamos na reta final, faltam apenas alguns episódios, é isso mesmo, porque a gente termina ali no iniciozinho de dezembro. Na última quinta-feira do mês nós não teremos Academia da Alma, porque será o dia de ação de graças, teremos culto presencial aqui na nossa igreja, então não temos duas atividades concorrentes, né? Então... a gente encerra em dezembro, fugiu atrás. A gente encerra em dezembro que a gente faz o planejamento para 2025, a gente já começou a alinhar esse planejamento aí. Recesso. A gente precisa parar, porque não dá para produzir, planejar, que a equipe de trabalho é muito grande, né? Então não dá para fazer isso. E para ter qualidade a gente precisa mesmo descansar, ouvir o Senhor, é sempre bom também. A equipe é pequena, mas o trabalho que a gente quer é um trabalho de qualidade, vindo do Espírito Santo para a tua vida, tá bom? Bem, caramba, ele deu uma melhorada no que eu falei muito. Viu, eu vou esquentando, vai dando certo. Então, nesse ano aí, agora nós estamos falando já em forma de conclusão. Sim. Esse ano nós falamos sobre a maravilhosa Boa Vida. O livro Maravilhosa Boa Vida está baseado no Sermão do Monte. Sim. Então, todos os temas que estão lá, a gente trabalhou basicamente todos os temas de forma muito ampliada, né? 5, 6, até 7 estudos sobre cada tema. Estou falando de vaidade, julgamento e tantas outras coisas. E agora a gente já começa a falar sobre essa ideia da maravilhosa boa vida. Vamos partir do princípio de que durante esse ano eu participei, sei o que é uma maravilhosa boa vida, estou começando a experimentar essa maravilhosa boa vida, afinal nós tivemos aí muitos encontros, 200 encontros, se você não teve, volta lá no primeiro, começa tudo de novo, maratona, para você poder chegar aqui e entender do que eu estou falando. Então a ideia agora é como é que a gente mantém essa maravilhosa boa vida. O desafio acabou? Conquistei a maravilhosa boa vida. Acabou o desafio? Isso não acabou. Então, não acaba. A gente já antecipou para você a resposta, se você quiser parar aqui. não desista, Mas se você quiser saber como manter, é o que a gente vai falar hoje. Isso. E o texto é João 15, de 1 a 7. João 15, de 1 a 7. Eu vou orar e depois vou ler o texto. Maravilhoso bom Deus, obrigado por tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui, eu, Ismael, e também os nossos irmãos que estão assistindo agora e aqueles que assistirão no futuro, né? Te damos graças, Pai. Amém. Pela oportunidade do uso da tecnologia, pelo alcance que a tua palavra pode ter. E nós suplicamos, Pai, ao Senhor, que esta palavra entre mesmo no nosso coração e produza frutos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Muito bem. Então vamos começar primeiro com uma questão pessoal, né? Antes da gente entrar no texto. A gente está falando de manutenção, e aí isso tudo passa por uma questão de decisão. Você é uma pessoa, né, Ismael? O Ismael é uma pessoa que procrastina quando tem uma meta nova, um desafio novo? Ou você é aquele cara, Ismael, é gente que faz? Como pessoa, eu acredito que sou meio a meio. Eu procrastino em algumas coisas.
em especial quando as metas, elas vão exigir de mim alguma questão em relação a outras pessoas, eu preciso ir até alguém para fazer algo, eu preciso estar acompanhando aquela pessoa e ter paciência com aquela outra pessoa para poder resolver. Quando só depende de mim, eu sou um pouco mais rápido. Mas quando eu acredito, né, que depende do outro, que nem sempre é a verdade, é aquela mentalidade, aí eu acabo procrastinando um pouco. Quando depende do outro. Ou quando eu acredito que depende do outro, né? Porque às vezes não depende. Não depende, mas na sua cabeça. Mas na minha cabeça, eu acho que a pessoa tinha que dar um outro movimento, tinha que fazer algo, e aí eu acabo procrastinando para ter essa tomada de decisão ou obediência, né? Então... Mas aí assim, você tomou a decisão, procrastinou ou não, tomou a decisão. Depois que você toma, você consegue manter aquilo que você decidiu. Por exemplo, tomou a decisão de fazer natação 3 vezes por semana. Você é aquela pessoa que quando começa e vai embora, ou começa, para e tem dificuldade de manter. Infelizmente é a segunda opção. Começo, paro. Mas isso por quê? Por causa de personalidade ou por causa de agenda? É só pra gente fazer um link aí com... É agenda. Eu sou uma pessoa que eu já me percebi, eu sou lento para reagir. E aí acabo... uma coisa que acontece fora da agenda vem, é uma coisa nova e ela interfere naquela minha rotina. E aí eu muitas vezes tenho dificuldade de dizer não, dependendo da situação. E tenho me percebido alguém lento para avaliar a importância daquilo, quando dizer não, o que é a minha parte, o que não é. Tenho melhorado, mas ainda estou nessa caminhada de aprendiz, de aprender o que é a minha parte, o que não é meu, o que eu não deveria tomar para mim. Então... Engraçado que você falando assim, a gente é diferente mesmo, né? E há um traço de personalidade. A minha esposa morre de rir, porque... Se a gente for no médico, por exemplo, e o médico disser para mim hoje assim, Fábio, não tome café. Tá bom. Eu gostando muito ou gostando pouco do café, entendeu? Uau. Eu lembro o exemplo do refrigerante. Eu tenho quase 15 anos que eu não tomo refrigerante. Em dezembro faz 15 anos. Minha esposa está na mesma pegada que a sua. Eu engasguei, fui no médico, na emergência, com engasgo, foi horrível. Aí o médico da emergência, quando eu cheguei lá, eu já tinha conseguido desengasgar. Ele passou uma endoscopia e falou assim, cara, você bebe refrigerante? Eu falei, bebo. Não, corta, vai ser bom para sua vida. Faz endoscopia e leva para um gastro. Eu cortei. Assim. Uau. E aí você chega no mutirão da igreja, só tem refrigerante. Refrigerante, pão e mortadela. Nada de suco, nada de... Agora, depois de muitos anos, as pessoas têm se preocupado, se preocupam com sem açúcar, se preocupam com suco. Mas no início, vou até falar o nome, era Coca-Cola com pão com mortadela. E acabou. E era muito difícil, que você olhava e falava assim, cara... É quase uma tradição, né? Parece que a gente adequou aqui no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, que trabalho físico exige Coca-Cola com um pouco de mortadela, ou então uma feijoada, que não faz, é totalmente contraintuitivo. Porque um enche e o outro dissolve. Você já passou por isso, sabe do que a gente está falando. Isso aí faz sentido, né? Isso aí faz sentido. Você empanturra, dissolve, come mais, dissolve. Isso aí. Mas eu tenho muita dificuldade com isso. Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que o seu. Se um médico hoje me disser para parar de tomar café, eu vou começar a tentar negociar isso, porque é algo que eu gosto muito. Café como? Café descafeinado, café arábico? Não, café. Não, eu tô falando, você vai perguntar pro médico. Isso. Café arábico, todo café? Qualquer café. Não posso tomar nem um golinho. Eu sou aquela pessoa que negocia, em especial quando é algo que que eu gosto muito. Então, eu faria esse negócio. Assim, vou usar também um exemplo pessoal, né? Já que você me perguntou, e é um exemplo que você conhece, que a gente tem uma história junto sobre isso. Eu tenho uma leve intolerância à lactose. E eu fui diagnosticado, não é uma coisa que eu imagino. Eu fui ao médico, o médico fez como fez com você com o refrigerante. Olha, você deve evitar a lactose, então todo alimento que tenha lactose você deve evitar. Pasme, 99% dos alimentos que eu gosto de comer tem lactose.
Minha sobremesa preferida não é uma fruta, não é uma uva, é um pudim de leite. Eu também. Então, Melhor, cara. não é? É o melhor. E aí você recebe essa notícia e eu vou ser bem sincero, assim, eu recebi Acabou a minha vida. Deus me perdoe, mas assim, Melhor depois minha morrer do eu que inclusive viver. pedi perdão a Deus mesmo, porque a primeira vez, salvo engano, eu ainda não estava aqui, ou estava começando a estar na igreja. O primeiro diagnóstico eu recebi como se tivesse recebido uma notícia assim, cara, você está com câncer. Eu tinha essa imaturidade e me arrependo muito de ter recebido dessa forma. Mas eu negociei, falei, mas não pode nada? Aí ele, olha, seu nível de tolerância à lactose é de 49%. Então, assim, você vai ter indigestão, vai baixar a sua imunidade, você não vai passar vergonha na rua. Se você tomar um remedinho antes, até melhora. E aí, depois que eu falei isso, ele falou assim, olha, e tem também produtos artificiais que vão gerar ali a quebra da lactose. Enfim, não vou fazer comercial deles, mas todo mundo sabe do que a gente está falando, quem já ouviu falar. Cara, eu comprei 2 caixas, eu usava às vezes todo final de semana. E eles tinham dito, olha, usa para uma festa, evita durante o dia, mas usa numa festa. Mas demorei muito. Aí agora, mais de 5 anos já com esse diagnóstico, eu comecei a reduzir gradativamente a questão da lactose. Então eu sou procrastinador nesse sentido. Espero em breve zerar o consumo de lactose, mas assim, minha mãe é uma excelente cozinheira, eu sou cercado de pessoas que gostam muito de leite, assim, eu tenho amigos mineiros, então Então, a gente tá fazendo esse link aí, enfim. perguntei para ele sobre procrastinação, sobre mudança, sobre manter a mudança, né? Ele falou que começa e para. Porque agora a pergunta não é sobre você, vamos tentar analisar nosso tempo. Você acha que a maioria das pessoas é desse tipo, de começa e para? Ou você acha que as pessoas começam novos objetivos e elas continuam? Como é que você definiria a população? Acredito que a população brasileira, né, ela tem uma tendência à inconstância, né? De forma geral, nós não somos pessoas que se mantêm realizando as mesmas atividades. Né? Então, normalmente somos guiados pela emoção, né? Sociologicamente falando, o latino é muito guiado pela emoção, pela forte emoção, pela paixão, né? E assim como ele começa com muita facilidade, ele deixa... Ele larga com muita facilidade. Eu lembro do Guilherme. O Guilherme é o exemplo do latino. Ele tem 12 anos. Nesse período ele já foi apaixonado por ping-pong, basquete, futebol, vôlei, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Ele assim, mas ele é apaixonado mesmo. Cartas Pokémon, né? Me fez ter um monte lá. Agora ele olha para as cartas Pokémon. Não sei para que eu tive isso. Meu Deus! Caramba, meu filho, você amava isso, né? Tinha que ter filmado. Então, ama muito e deixa de amar. Né? E para mim é muito complicado porque eu não sou assim. Mas eu também não gosto de me comparar com as pessoas porque eu sou uma pessoa mais chata mesmo. Você não é uma pessoa de grandes paixões, de grandes Não. De loucas, gosto muito de... Eu sou uma pessoa muito comedida. Então, mas você não é a média dos brasileiros. Por exemplo, assim, eu trago a mesma marmita a semana toda, né? A mesma comida. Terça, quarta, quinta e sexta. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. Não, a minha mulher, ela fica doida com isso. Eu tô falando aqui na Academia da Alma, ela diz assim, qual é a necessidade de falar isso, né? Ela já deve, eu chegar em casa e ela vai me matar já. Mas assim, o que eu quero dizer é que eu me adequo ao que é mais simples. Então assim, eu vou cozinhar, eu vou preparar peito de frango. Então, boto peito de frango em toda a marmita. Eu não preciso... Uma é lasanha, outra é peito de frango, outro macarrão, outro isso, outro aquilo. Não. Peito de frango, arroz, feijão, abóbora em todos. O Sula morre de rir. Porque ele falou, cara, tu traz minha marmita todo dia. Eu falei, eu me acostumo, assim, eu faço a minha cabeça se acostumar. Porque assim, se eu fosse preparar outro, não ia me dar muito mais trabalho? Sim. Eu digo para mim mesmo, eu tenho esse tempo? Não. Então seja feliz. Então, essa... Então, meu amor é aquilo ali que eu tenho. É o que eu tenho? Tá ótimo.
é um tom da sua personalidade, mas é também o nível de espiritualidade que a gente almeja. Assim. E você vê até de forma não espiritual, tem muitas pessoas buscando isso, né? Essa rotina, abrir mão de certas atividades. Por exemplo, você tem muitos influenciadores, né, digitais que caminham nessa linha de startups, de empreendimento. Eles olham muito para a vida do... Agora, o nome estava na mente e acabou. Que era o rapaz que até faleceu, que criou, né, que estabeleceu a Apple como uma potência no ramo de tecnologia. Esqueci o nome dele agora. E ele era Steve Jobs. Steve Jobs. E o Steve Jobs usava a mesma roupa sempre. Você sempre via o Steve Jobs de camisa preta e calça jeans. E aí perguntaram para ele assim... mas você não tem vontade de aparecer de terno, você é um alto executivo e tal. Ele disse, mas eu só tenho camisa preta, eu tenho outras coisas para pensar. Então, estar com essa roupa é algo... gostei. É o que vai. E existe, né? Aquela coisa do minimalismo, né? Existe até uma cultura, né? Uma ideologia, vamos colocar assim, que trabalha a ideia de você ser simples, de você ter poucas... de ter necessidade, de focar naquilo que realmente interessa. Ter o mínimo e focar naquilo que realmente interessa. Então, se você não tem a roupa como algo interessante, alimento, ter algo simples. Mas é uma exceção da exceção. A maioria de nós, inclusive, para compensar e ser consolado pelas fatalidades da vida, se utiliza de mudar de ares, mudar a alimentação, trocar uma roupa, né? Quem nunca ouviu dizendo, você quer deixar uma mulher feliz, dê uma bolsa a ela. Para que ter tantas bolsas, tantos pares de sapato, tantos estilos gastronômicos, né? O mesmo frango que você pode fazer assado, cozido, desconstruído. Ainda tem isso, né? Não é a mesma proteína, mas é a mesma forma de se comer aquela... Eles fizeram um jeitinho ali, eu só separei na marmita. 3 coxinhas, então são 12 coxinhas. 3 pra Se você estiver ouvindo, talvez você diga assim, mas meu Deus, mas que falta de imaginação. Mas não é imaginação, é praticidade, né? É a vida. Muito bem. Então, se a população tem dificuldade de manter, ela tem dificuldade de manter uma dieta, uma atividade física, uma rotina de leitura da Bíblia, uma rotina de leitura de livro. E a gente pode começar então a fazer uma relação disso tudo com a expressão que Jesus usou aqui nesse texto de permanecer. De forma geral, o que Jesus está querendo sinalizar sobre permanecer? De forma geral, ainda não vamos nem entrar no permanecer nele, né? A ideia de permanecer, né, ela está muito ligada à visão de constância e de progressivamente estar com a mesma pessoa, estar no mesmo lugar. Então, a ideia de permanência tem muito a ideia de estar com ele, de estar com a pessoa. Então, você tem que permanecer do mesmo modo que você estava. Mas isso não é uma ideia de não desenvolvimento, não, é exatamente o contrário. Permanecer, nas palavras de Jesus, significa você estar constantemente fazendo as opções certas para viver bem. Permanecer, então, seria manter as decisões certas que eu tomei. De manter as decisões certas que eu tomei. Então, tomei as decisões certas desse ano. Então, vamos voltar lá para a maravilhosa e boa vida. Isso. Tomei a decisão de ler a Bíblia todo dia. Manter essa decisão. Manter essa decisão. Para quanto tempo? Para a vida toda. Uma longa caminhada na mesma direção. Isso é o que significa o permanecer de Jesus, né? E aí você, poxa, mas permanecer no mesmo caminho? Ora, se você está indo para um caminho que te leva à felicidade, à alegria, à proteção, à segurança e ao amor, essa é uma manutenção, uma permanência que vale a pena. Na palavra de Jesus, entrando na palavra de Jesus, ela tem um tom assim que varia, né? Uhum. Mas Jesus usa a palavra permanecer muitas vezes. E é lá no versículo 4, né? Acho que é a primeira vez que ele usa. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Aqui essa palavra tem o tom de quê? Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Tem a ideia de aliança? Seria isso? De relacionamento, né?
Porque, de novo, se a gente pensa em permanecer como uma espécie de escolha, de aceitação e de tomada de atitude, né? Não só numa questão passiva, como a gente normalmente pensa em permanecer, fique aí, permaneça aí, né? Mas aí a gente entende, não, é permanecer nas escolhas, é tomar a atitude correta. Então você tem aqui uma ideia de que se você permanece em mim, se você escolhe por mim, se você ouve e me obedece, né? Colocando aqui uma questão mais espiritual, eu vou vivenciar uma rotina, um relacionamento, uma aliança com você. Aí não tem nada a ver com Jesus foi embora, né? Você não me quer, eu também vou embora. Mas isso precisa ficar claro para você que está participando da Academia da Alma, né? A ideia de que se eu não permaneço com Jesus, na verdade eu estou abrindo mão da presença dele. Isso. Então, por mais que ele esteja ali, eu não o percebo, não sinto, não ouço, não sei o que ele quer, não sei o que ele espera. O relacionamento fica quebrado. Exato. Então é essa a ideia. Exato. A visão de você escolher, de você não quebra o conceito do amor incondicional. Deus continua te amando incondicionalmente. Mas você abre mão desse relacionamento. Então, à medida em que você abre mão desse relacionamento, é como ter uma fruta e esperar ela apodrecer. Né? Como a gente fala, você falou da dieta, né? Você teria que comprar o frango, descongelou e você não faz o frango. O frango não deixou de ser frango, não deixou de ser suas propriedades, nem nada. Mas à medida em que eu me afasto dele, eu deixo de permanecer nele, de estar me aproveitando das suas propriedades. Ok. No versículo 5, Jesus usa e tem outro tom agora. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque aleluia. Sem mim nada podeis fazer. Aqui o permanecer tem a ideia de quê? Aí ele já aprofunda, né? Ele vai progressivamente trazendo os benefícios dessa aliança, né? Os benefícios e os impactos dessa permanência. Se nesse primeiro momento a gente tem a ideia, né, de um relacionamento, de você aproveitar os benefícios dessa aliança, ele, nesse segundo momento, ele já traz um impacto espiritual ainda mais radical. É que você não consegue vivenciar nada de bom sem a presença dele. Então, de novo, tentando usar um pouco dessa analogia que a gente tem feito com os alimentos, né? É a ideia de que se você tem uma vitamina e essa vitamina ela é exclusiva de uma fruta, se você não se alimenta daquela fruta, você não terá aquela vitamina. E isso vai te gerar uma carência. Então, em Jesus você tem... Se eu só como banana e tem potássio e eu não chupo laranja, eu nunca vou ter vitamina C. Nunca vai ter vitamina C, né? A gente sabe, aí você, mas tem outro. Não, para você imaginar que ela só tem essas duas. Só tem essas duas opções, né? Então, em Deus, espiritualmente, se você não permanece em Jesus, você não pode realizar nada de bom. Porque quando ele diz aqui, sem mim nada podeis fazer, você não pode levar a ideia de que eu também não posso fazer coisas ruins, eu não posso fazer nada, eu vou vegetar. Não. Toda boa dádiva e todo dom perfeito advém do Pai do céu, advém do Senhor Jesus. Então, se você não estiver permanecendo na videira, você não vai poder realizar nenhuma das atitudes boas que você, no seu coração, determinou fazer. E isso vai te gerar inconstância. Muito bem. Mas ainda tem um outro permanecer e agora é o não permanecer, né? Se não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo secará, e o apanho, o lança no fogo e o queima. Esse não permanecer é uma advertência, uma exortação, um alerta, já um julgamento, uma palavra de condenação. Como é que a gente pode interpretar essa palavra de Jesus aqui? Eu sempre penso nela como uma declaração, né? Como uma advertência, um aviso, é um evangelho, né? A ideia é de que julgar ou não julgar já foi estabelecido pelo Pai antes da fundação do mundo. Então, à medida em que você ouve essa palavra, dizendo, olha, se você não permanecer em mim, você será lançado fora, a gente pode perceber, né? Existe uma progressão, aqui a gente já está falando de coisas... E aí você relacionando com o versículo anterior, você vê que claramente nesse momento ele está falando sobre salvação.
Sobre a ideia de que se você não permanece nele, você não consegue tomar. Perceba, você não consegue tomar uma boa atitude por ele. É a partir da permanência nele é que você consegue tomar boas atitudes, tomar boas ações, fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. Então, à medida em que você não permanece nele, você está fora do ramo, você está fora da maravilhosa e boa vida. E aí a consequência disso é você ser lançado no fogo. Mas a última expressão, para mim, é a mais bela de todas, né? Se permanecerdes em mim, versículo 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E tem uma pegadinha, né? Tem uma pegadinha porque, de novo, você não pode olhar para esse texto de forma não espiritual. Na intenção do pedir, né? Isso, Deus como um gênio da lâmpada mágica, né? Então, peraí. É só permanecer nele e eu vou ter o carro do ano, eu vou poder pedir uma Ferrari, vou pedir que cresça cabelo na minha cabeça, vou pedir a melhor namorado, melhor marido, sei lá o que você pensa no seu coração carnal e maligno, mas não é disso que se trata aqui. Aqui a ideia é de que a semelhança da analogia com a videira, se você é um ramo e permanece nele, o que um ramo pode pedir? O que um ramo de videira pode pedir? Ele pode pedir um carro do ano? Não. Para que ele quer um carro do ano? Aquilo que interessa a videira, né? É só o que interessa a videira. Então a pegadinha no texto, apesar de estar bem claro aqui, a pegadinha do que eu digo no sentido de emoção, de reação a uma leitura superficial, né? É que se você permanece na videira, você só tem interesse de pedir que a videira continue viva, que a videira continue manifestando frutos, porque com a videira morta, se é que isso fosse possível, né? Não é, já estou te dando spoiler, não é possível, mas pensando em uma coisa mais humana, né? Se a videira morre, o ramo morre também. O ramo fora da videira morre, e o ramo dentro de uma videira morta morre. Então, o ramo só deseja que a videira seja exatamente o que ela nasceu para ser. E a manifestação da videira alegra o ramo. Então, o ramo pede que ela dê frutos, que seja ele um instrumento de dar frutos. Então, o que você pode pedir? Você pode pedir o que você quiser, desde que você seja um ramo e que você tenha desejos de ser ramo, que você possa viver como ramo. Mas aqui é uma promessa, né? Aí você pode dizer, puxa, eu só vou pedir alguma coisa que agrade a videira. Não, isso é muito. Isso é muito, porque a nós não existe nenhum direito, né, de pensar isso, mas Jesus está dando. Se você permanecer em mim, você vai se tornar alguém participativo nesse processo, que é meu, o reino é meu. É isso aí. Mas aí eu te concedo esse privilégio, você vai se sentir parte desse processo. Isso, para quem é discípulo de Jesus, é uma honra sem igual. É verdade. E a gente precisa ter essa clareza, né? Isso, e a palavra clareza ela é muito importante nessa identificação, porque nós estamos tratando aqui de uma maravilhosa boa vida que é espiritual e se manifesta no mundo, tá? Então, entenda, existem muitas coisas que aparentemente são boas, que aparentemente geram ou aparentam ter uma evidência de vida, de coisa boa, mas na verdade vão te trazer prejuízo. Então, quando Jesus traz essa promessa, ele diz, olha, tudo que você precisa para ser feliz, se você pedir estando em mim, lhe será dado. Essa é a resposta, essa é a promessa. A ideia é de que tudo que você precisa para viver bem, você pode pedir estando em mim, você vai receber. Ismael, mas eu entendo que para viver bem, eu preciso viver numa mansão. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Mas eu preciso ter uma vida financeira onde eu possa esbanjar, onde eu possa gastar sem nenhum tipo de preocupação. Quem te disse que isso é uma coisa boa? Quem é que cria as coisas boas e as coisas ruins? Então, por isso que a analogia da videira precisa ser tão guardada em nosso coração. Sabe por quê? Porque o ramo muitas vezes pode desejar o veneno que vai matá-lo. E na vida humana, isso é muito possível. Nós
constantemente, como eu disse para vocês aqui no caso da minha intolerância à lactose, constantemente desejamos aquilo que vai nos fazer mal. Ao mesmo tomando um remédio, aquilo a longo prazo pode ir prejudicando o seu organismo. Sim, né? sim. E vai prejudicando. Sim, mesmo, e é algo que à medida em que a gente vai se aproximando e vai permanecendo na videira, você vai vendo, caramba, isso é um desejo, é um desejo da minha carne, não é uma coisa que Deus tem para mim. Então, que Ele pode me curar, eu não tenho a menor dúvida disso, Mas muitas vezes Deus trabalha conosco para nos fazer a semelhança do ramo, né? A permanecer nele e esperar dele o alimento necessário e ir mudando a nossa personalidade. É disso que o novo nascimento trata, né? Ser uma nova pessoa, desejar novas coisas, desejar realmente as coisas que fazem diferença. Já caminhando para o fim, eu percebo que as pessoas elas estabelecem objetivos como se fosse o alvo final, né? Do tipo, eu queria emagrecer. Aí ela emagrece, emagreci, feliz, trocou o guarda-roupa inteiro. Só que ela esquece que a partir do momento que ela emagreceu, ela vai ter que abrir os olhos 2 vezes mais, porque ela pode voltar ao peso que já teve. Isso vale para qualquer pessoa, inclusive que eles fizeram cirurgias, né, para emagrecer. Às vezes a pessoa pede um filho, Deus dá o filho, e aí esqueceu que o desafio depois é cuidar do filho a vida inteira. É isso aí. É o desafio da manutenção. Eu estou falando só de questões relacionais, né? Pede um casamento e esquece que o desafio que segue ali, depois daquela festança, aquela cerimônia linda, é estar casado todos os dias, no aspecto de manutenção. Então, naturalmente, parece que os nossos olhos eles apontam muito mais para a construção do que para a manutenção, né? Só que, olhando para esse texto, a gente pode dizer que o aspecto de manutenção seria, para nós, muito mais desafiador do que a construção? Assim, pensando na maravilhosa boa vida. Esse ano nós pensamos todo. Muita gente pode ter pensado assim, é muito difícil ter essa maravilhosa boa vida, é muito difícil não julgar, muito difícil não ser vaidoso, muito difícil ter essa disciplina de oração que eles estão falando, muito difícil. A dificuldade maior está na construção ou ela está na manutenção? É claro que é uma análise pessoal, né, sua. Eu vejo que há uma dificuldade maior na manutenção, exatamente por isso, porque a nossa mentalidade está sempre pensando de que para chegar ao próximo nível, nós precisamos construir, nós precisamos realizar uma força, uma atividade, um evento que vai gerar um novo degrau. E não pensamos que Deus nos chama para ter uma vida não de uma construção onde nós construímos algo, mas é Ele quem realiza a construção. Isso é algo que muitas vezes nós nos distraímos, nos desorientamos, porque o mundo traz essa ideia de que você precisa construir, de que você precisa fazer, porque você vai conquistar, porque você vai fazer aquilo. E aí a gente fica muito ligado nisso e a gente, em algumas situações, traz isso para a vida do relacionamento com Deus, sem ouvir a voz dele que diz, permaneça. Permaneça porque eu vou fazer você crescer, você dar os primeiros frutos, você fazer folhagem, você entrelaçar e ir passando, né? A observar uma flor, uma árvore crescer, demonstra exatamente essa ideia. A árvore não constrói a sua estrutura, ela permanece sendo alimentada pela seiva e naturalmente a consequência de construir é permanecer. Quando a gente faz exatamente ao contrário, a gente constrói para depois tentar permanecer. Constrói fora e tenta permanecer. Constrói fora e tenta permanecer. E aí, isso, na minha opinião, tanto como na minha vida pessoal, como observando outros jovens e adolescentes, que é o trabalho que a gente faz, né, de discipulado, é isso que a gente tem visto. É essa ideia de
eu preciso emagrecer, então vou lá e faço uma cirurgia radical e vou lá e tomo um remédio, e tomo remédio, e tomo a injeção, e ali eu vou lá e eu emagreço. Então eu construí, mas eu construí fora da videira. Eu fui e obtive uma atenção externa. E aí agora eu preciso de força para manutenção, mas eu não tenho sozinho, porque sem mim, sem Jesus, eu não posso fazer nada. Aí eu tenho que fazer um trabalho... Eu pulei uma etapa aqui, né? Um trabalho de retornar, e aí esse trabalho é difícil, porque quando a gente fala da boa vida, diz, olha, não faça isso, não inveje, não faça não sei o quê, na maioria das vezes a gente está falando para pessoas que pularam etapas. Então, talvez para você, o novo convertido, você está na melhor fase. Às vezes você diz, poxa, mas o pastor já está numa fase tão legal, eu queria estar lá. Não queira estar em outro lugar que não seja permanecendo na videira no momento em que você está. Você vai ter um crescimento muito mais saudável. Eu, infelizmente, não ouvi, porque eu ouvi essa mesma orientação. Eu espero que você não seja como eu, que consiga ouvir e espere que Deus vai a cada dia acrescentando, construindo, dando o conhecimento e você vai ali vivendo a manutenção com uma proposta de crescimento. E de novo, por incrível que pareça, os homens naturais têm ensinado isso. Você vai comprar cursos, espero que você não compre, mas muita gente está comprando curso onde o indivíduo diz para o outro assim, olha só, você não tem que pensar na meta, você não tem que pensar no objetivo, você tem que pensar no comportamento. E pensar no comportamento não é nada mais, nada menos do que se relacionar com Deus nos pequenos começos, todos os dias. Isso. Então hoje a gente falou sobre alguém, né, discípulos de Jesus, que tem como objetivo a maravilhosa boa vida. A gente luta para isso, mas a gente deve ter a consciência de que aquilo que a gente já conquistou, a nossa disciplina espiritual, nossa prática de oração, nossa prática de leitura da palavra, a nossa frequência ao corpo de Cristo, né, o nosso relacionamento com as pessoas, o mais exigente é manter isso que a gente já conquistou. Né? Porque de que adianta você já estar fazendo tudo isso e daqui a pouco sair do tudo para o nada, como acontece com muita gente aí já ficou pelo meio do caminho. Infelizmente. Mas porque essas pessoas não permaneceram conectadas à videira. É verdade. Então, vigia, ora, pede ajuda ao Senhor, não confie em você mesmo. Isso. Permaneça no Senhor e Ele vai nutrir você em toda dificuldade. É difícil o processo de construção? É difícil o processo de manutenção? Mas ninguém aqui disse que você vai fazer isso sozinho. Isso. Então, para encerrar, a gente quer dizer que é para fazer com o Senhor. Então, o Senhor vai estar ali. Lembra? O Senhor é a videira. Só se conecta com Ele. É exigente levantar todos os dias cedo e fazer isso? Mas é a parte que lhe cabe. Então, faz isso. Faz no melhor horário, faz com a melhor disposição, faz com chuva, com sol, com tempestade, feriado, não feriado, em férias, não férias, faz o tempo todo. E aí, naturalmente, a videira vai nutrir você. Amém. Você talvez não perceba nenhum crescimento. Uau, caramba, meu bíceps não tem 40 centímetros. Né? Não tomei nenhuma bomba espiritual. Não. Mas nas dificuldades, talvez você se perceba mais sábio, com a orientação de Deus, com certeza, com unção. Isso tudo você vai percebendo. Mas porque é preciso manter. Amém. Alguma palavra final? Se você estiver nos assistindo e estiver afastado, desconectado da videira, mas você foi tocado pelo Espírito Santo e entendeu que é o tempo de voltar, volte. É o Senhor que está dizendo isso. Você não foi tomado por nenhuma emoção. Você viu que não tem música tocando, não tem nada disso. Jesus te ama e Ele trouxe esse vídeo para você, para o seu coração, para você permanecer em Deus. E não faça sozinho. Procure uma congregação cristã, uma igreja evangélica cristã, para não dar meu nome de nenhuma denominação, que creia em Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Jesus te ama, viu? Amém. Ora para nós? Ora, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nossa videira verdadeira, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de reflexão, de devoção, onde nós confirmamos e
aprendemos um pouco mais de como estar perto de Ti e permanecendo em Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor, sem Ti nada podemos fazer, e que bom que sem Ti nada podemos fazer. Hoje nós já chegamos a esse entendimento, nós não queremos viver em outro lugar que não seja permanecendo em Ti. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa quando falhamos e continua nos nutrindo dessa vontade, desse desejo, dessa sede de estar contigo nas primeiras horas do dia, nos melhores horários e constantemente durante todo o dia, levando o nosso pensamento a Ti, rejeitando tudo aquilo que não nos cabe e produzindo frutos saudáveis, frutos gostosos que vão servir aos nossos irmãos, à nossa sociedade, ao nosso bairro, ao nosso vizinho, ao mundo, aonde o Senhor quer, onde o Senhor estende os seus ramos, né? Então, te agradecemos por isso, Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso eterno e único Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus. Até a próxima Academia da Alma. Até a próxima. Deus te abençoe.